É isso aí, galera. Aqui na road, quando a gente já está mais avançado, a sobrecarga é bem normal de utilizar nas puxadas verticais. A gente vai falar para vocês hoje um pouquinho sobre todo o processo que a gente utiliza para vocês fazerem boas puxadas com segurança, desde o iniciante até o avançado. Bom, galera, não dá para falar de calistenia sem pensar em fazer o movimento clássico da calistenia, que é o pull-up. E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos bem importantes em relação à segurança e encontrar uma progressão eficiente para que você consiga fazer o melhor pull-up da sua vida. Vamos lá. Galera, olha só. Antes de mais nada, estou aqui com duas argolas, né? Nem é a barra, nem é a puxada na vertical, mas antes de mais nada, vamos só recapitular aquilo que a gente já falou no vídeo anterior, está aparecendo aqui em cima, sobre o trabalho de escápulas, retração escapular e depressão escapular durante o movimento de pull-up. Aqui na argola, vamos supor que você seja um iniciante ou o aluno de você seja um iniciante e a gente quer começar o trabalho de pull-up. Numa primeira semana, talvez você fique nesses movimentos aqui, entendendo a base, porque essa base aqui é muito importante para a segurança dos ombros de vocês. Nessa posição, as minhas escápulas, a tendência de movimento é elas fazerem uma abdução e eu vou pensar em fazer uma retração escapular. Abduzo as escápulas com a gravidade me empurrando para baixo e retraio as escápulas, estabilizando a minha cintura escapular. Aqui nesse momento eu já posso pedir para que o aluno faça uma rotação externa no húmero, uma rotação externa no braço e uma depressão da cintura escapular. Junto com isso, a retração. Então ele já vai estar aprendendo o movimento que ele tem que fazer na hora que ele for para a barra reta no alto. Então nessa posição aqui, ó, eu entendi esse movimento de estabilização, faço a minha puxada mantendo a rotação, depressão, retração das escápulas e retorno à posição. Posso soltar tudo para eu entender realmente, para eu trabalhar de forma dinâmica essa estabilização. Rotação, depressão, retração, abrir o peito, mantém e aqui eu faço a puxada. Então esse aluno, ele já começou da forma correta, né? Às vezes eu até falo para o pessoal, é mais fácil ensinar um iniciante que nunca fez pull-up a fazer pull-up da forma correta do que pegar um cara que já tem um nível de força, que treinou musculação, que treinou outros movimentos sem ter feito essa base, a fazer da forma correta. Esse cara tem a musculatura, como que eu vou dizer, a musculatura primária do movimento, latíssimo do dorso, principalmente, muito fortalecida. Mas esses músculos que fazem a estabilização acabaram ficando de lado. E conforme ele foi aumentando as cargas, provavelmente ele começou a fazer de forma errada, mas mesmo assim conseguiu dar conta de subir no pull-up. Então, primeiro passo, entende essa ativação que vai dar segurança e aí depois a gente vai progredindo as cargas. Como que a gente progride as cargas aqui? Saiu da argola, vamos pensar em fazer uma puxada na barra baixa. O aluno já passou pelo processo de estabilização. Ele vai deitar aqui na barra baixa, eu vou pedir para ele empurrar a barra nesse sentido. Empurrou a barra nesse sentido, o quadril tende a subir, então ele já tem uma ativação de dorsal, ok? Nessa posição aqui, empurrou a barra, eu vou pensar em quebrar a barra nesse sentido. Dessa forma eu faço a minha rotação externa do ombro, já vou fazendo uma depressão e uma retração escapular. Feito isso, eu faço a minha puxada mantendo as ativações. Uma coisa bem comum que acontece, o cara vai fazer a puxada, ele faz a ativação, faz a rotação, faz a depressão, faz a retração, estabilizou tudo, está pronto para puxar. Na hora que ele puxa, ele acaba pensando só no motor primário e esquece as outras ativações. Então, uma vez ativado, o cara não pode acabar perdendo durante o meio do caminho. Rotaciona, entende essa força, continua fazendo essa força e aí soma com a força do dorsal de vocês para fazer a puxada. Pô, é mais difícil? É mais difícil. Tem mais músculos trabalhando, tu tem um desgaste maior, mas é muito mais seguro para a estrutura do ombro de vocês. Saindo da barra baixa, a gente começa a pensar em puxar na vertical, puxar de cima para baixo. Nessa barra aqui, eu posso utilizar meus pés no chão para o aluno ir entendendo principalmente as ativações. Aluno iniciante, posso trabalhar com a pegada pronada? Até posso, mas é mais difícil de eu manter a estabilização. Por quê?
Nosso dorsal, ele é rotador interno do húmero. Quando eu faço força nessa posição, fica uma posição mais difícil de eu estabilizar e tende a rotacionar. E tende a ter contato, atrito nos tendões aqui do ombro de vocês e coloca o ombro de vocês em risco. Então, para o aluno iniciante que ainda não tem essa percepção, essa consciência, o interessante é a gente trabalhar com a pegada supinada. Na pegada supinada, eu forço uma rotação externa, então com isso eu me coloco numa posição mais segura para fazer minha puxada. Então, feita a pegada supinada, coloco o meu pé mais à frente, me coloco na barra, ombro longe das orelhas, penso em trazer o peito na barra e nessa posição aqui eu vou descer. Foi até o chão, pé leve no chão, faz as ativações que eu já mostrei na argola e na barra baixa, então rotaciona, praticamente já está com a rotação aqui só pela pegada supinada, faz a depressão, retração escapular, mantendo o ombro longe das orelhas com o pé de leve no solo. Se em algum momento ele começar a perder, eu vou ter que chegar nele, colocar a mão nos ombros, fazer com que ele entenda que ele está perdendo, o que está acontecendo com o movimento e provavelmente essa musculatura ainda é muito mais fraca do que o dorsal. Provavelmente por conta disso ele está perdendo. Então por um bom tempo ele vai ter que trabalhar com o pé no chão e entender que tem que estar firme para fazer a puxada. Não pode começar o movimento retraindo e aí no meio do movimento perder toda a ativação da estabilização. Uma vez que ele consegue fazer isso com o pé no chão, eu começo a desafiar o aluno a fazer a fase negativa, onde eu coloco um pouco mais de carga na descida para ver se ele realmente está conseguindo fazer sem o apoio do pé. Deprime, eleva, tira o pé do chão, mantém o ombro baixo e desce devagar. Se coloca na posição, tira e desce devagar. Uma vez que o aluno fez isso aqui nessa barra, aí eu instigo ele a ir para a barra alta. Essa barra alta aqui eu já deixei um elástico, porque eu não sei se ele vai conseguir fazer a fase positiva ainda. Ali ele ainda estava usando o pé no chão. Então a gente tem o elástico aqui para dar um suporte e deixar mais leve. Eu poderia começar até com um elástico mais grosso, porque se eu errar, eu vou errar para menos. Então peguei isso aqui só para simular, vou colocar no meu pé, faço a minha pegada supinada, ombro longe das orelhas, nessa posição eu penso em puxar o peito em direção à barra com o ombro baixo e desço devagar. Peito em direção à barra e desço devagar. Às vezes o cara vai fazer a puxada pensando muito em passar o queixo e acaba ativando muito bíceps e pouco de ativação de costas. Acontece isso aqui, ó. Repara que o ângulo que foi criado aqui no meu ombro, entre o meu húmero e o meu tronco, é bem diferente. Num pull-up eu vou até aqui, no outro pull-up eu vou até aqui. Eu tenho uma retração escapular muito maior se eu trouxer o peito em direção à barra. Então, acaba sendo mais benéfico aí para o trabalho postural, para o trabalho de costas, se vocês pensar sempre em trazer o peito em direção à barra e não o queixo. Quando traz o queixo, às vezes projeta o ombro para frente e está ocorrendo uma rotação interna também. Com o passar do tempo, a gente pode diminuir o elástico, um elástico mais fino, enfim, depende da fase em que vocês estão treinando. Posso estar pedindo 8 repetições, por exemplo, e numa outra fase, posso estar pedindo de 3 a 5. Quando eu pedir de 3 a 5 repetições, talvez vocês já deem conta de trabalhar com a negativa. Então eu faço a pegada, posso colocar meu pé aqui, ou até mesmo num caixote. Caixote, show de bola. Tá pertinho, foi feito para isso. Ó, subo na barra, me coloco na posição, tranquilo, ombro longe das orelhas, peito em direção à barra e desço devagar, devagar, devagar. Soltou tudo, pé no caixote, me coloco na posição e desço devagar, devagar, devagar. Tá fácil, tô conseguindo segurar, posso até agregar uma carga na cinta, nessa fase de poucas repetições, para dar um estímulo neural, para fazer com que vocês realmente façam força e consigam segurar a descida. E aí, para quando chegar numa fase em que eu vou pedir para vocês tentar fazer a subida, provavelmente vocês vão fazer com um elástico bem mais fino ou até mesmo sem o elástico, de uma forma segura. Isso foi uma progressão que ocorreu ao longo de 6, 8 meses, 1 ano, depende de quanto que vocês vão se doar aos treinos, depende do nível que vocês começaram. E vocês nesse tempo
com certeza, se fizer dessa forma, estabilizado, seguro, sempre restrito, não é porque é a última repetição que eu posso fazer de qualquer jeito, todas as repetições têm que ser feitas o melhor possível. Não se preocupa com a falha nesse movimento. No começo, o importante é que vocês façam as repetições com uma carga moderada, talvez até moderada leve, para que entendam e para que vão fortalecendo com o tempo, principalmente a musculatura de base, musculatura que faz a estabilização. E aí vai ser sucesso, pode ter certeza, galera. Aí vamos pensar o seguinte, galera. Vocês já fazem o pull-up com a pegada supinada. Eu falei no começo ali que é questão de segurança, seria uma posição mais fácil de vocês manterem a rotação externa e a estabilidade no ombro. Feito isso, vocês querem começar a trabalhar com a pegada pronada. Não vai direto para a barra alta. Volta nessa barra, dá um passo para trás, volta na barra baixa, entende as ativações, vocês já vão estar mais fortes, faz a rotação e a depressão, puxa o peito em direção à barra, tira o pé e desce devagar. Pô, feito isso, consigo estabilizar, consigo manter o ombro baixo, tô forte, entendi, venho pro elástico novamente, coloco o pé, faço que nem eu fiz antes, vou fazer uma repetição aqui para vocês verem. Então nessa posição aqui, talvez o aluno de vocês nesse momento faça isso e na hora que puxar, acaba perdendo toda a ativação. Então recapitula, mantenha a força de quebrar a barra nesse sentido, rotação externa, feita a puxada e desce devagar. Até que vocês façam, já está aí, até que vocês façam a negativa com a pegada pronada, com o auxílio do banco e assim progridam até conseguir fazer boas repetições com a pegada pronada. Uma outra coisa, né, galera? Vocês vão ver aqui na road alguns vídeos aí a galera trabalhando com sobrecarga. Esse pessoal é o pessoal mais avançado. É o pessoal que já dá conta de fazer, por exemplo, uma série de resistências sem fazer fase negativa, com peso corporal. Então o cara já faz 20 barras. Quando eu for pedir para ele numa fase de treino de força, de 3 a 5 repetições, ele vai treinar, ele vai ter que colocar sobrecarga para deixar um peso moderado pesado, para que fique difícil dele fazer essas 3 ou 5 repetições. Então, por isso que a gente tem o intuito aí de colocar sobrecarga na cinta. No começo do vídeo, eu mostrei os movimentos de pull-up. Se vocês repararam, eu fiz nessa pegada aqui, ó. Essa pegada aqui é uma pegada na diagonal, ela é uma pegada um pouco mais anatômica. A minha mobilidade de cotovelo, ela não é tão boa. Se eu for fazer uma supinação, eu vou vir até aqui. Nesse ponto aqui, eu ainda tenho uma angulação, eu não estou paralelo ao solo. Para eu colocar minha mão paralela ao solo, eu vou ter que forçar uma rotação aqui no meu ombro. Com isso, eu acabo colocando o meu cotovelo numa situação de estresse, mecânico. E aí, com o tempo, a chance de eu ter uma epicondilite, enfim, outros problemas relacionados ao cotovelo, acabam aumentando. Então, se você estiver fazendo pull-up com a pegada supinada, principalmente com a pegada supinada, e você tiver desconforto nessa região, provavelmente é pela falta de mobilidade. Então, uma estratégia bem bacana para vocês progredirem com carga com segurança é utilizar essa pegada na diagonal. E não te esquece, se está curtindo a série, se curtiu os vídeos, se esse vídeo que vocês assistiram agora sobre pull-up vai ajudar vocês, tem ajudado vocês, dá aquele like, manda para os colegas que vocês sabem que treinam calistenia, deixa um comentário questionando, elogiando, criticando, que a gente vai fazer o melhor possível para trazer mais conteúdo de qualidade. Bons treinos, galera!